Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sou o professor David Marlon, vou estar acompanhando vocês aqui na disciplina de citopatologia, tá? Aproveitem o material que está na plataforma de vocês, ele está bem mais completo, ele vai ser um auxílio aí, ele vai servir de apoio também para a nossa explicação. Espero que gostem do material. E nesse módulo 1, a gente começa um breve histórico aí do que foi, como surgiu, o que é, como acontece, tudo isso aí a gente fala, a gente vai abordar um pouco aqui esse breve histórico aí, a gente aborda nesse primeiro módulo. Então, o que é a citopatologia? A gente pode estar falando também, a gente pode chamar ela de citologia oncótica, certo? A gente pode estar chamando simplesmente de citologia, certo? São formas aí diferentes de chamar o mesmo procedimento. Quem criou esse método foi um médico chamado Georgios Papanicolaou, tá? Esse médico, ele é considerado aí o pai da citopatologia também, tá? Então, ele veio, através de pequenos estudos, de estudos aí que foram de grande relevância, no caso, buscando uma forma de tratar, de descobrir aquelas alterações, e reduzir a taxa de mortalidade da época, lá pela década de 1940, certo? Então, nessa época aí, a taxa de mortalidade era muito alta, eles não tinham, por exemplo, a tecnologia que a gente tem hoje, certo? A gente tem bastante tecnologia, a gente tem aí diversos recursos disponíveis para que a gente consiga estar avançando aí na ciência, tá? Então, na década de 40, era tudo muito mais rústico, vamos usar essa palavra, era tudo mais rústico, era tudo mais primitivo, não tinha tanta tecnologia igual hoje. Quando a gente fala desse Georgios Papanicolaou, o próprio nome já diz, é o exame de Papanicolaou, famoso preventivo que as mulheres fazem lá no ginecologista. Então elas vão lá, o médico coleta, passa uma espátula lá pela região da endoscévice do colo uterino. Então naquela região da endoscévice ali ele coleta aquelas células, passa coloca numa lâmina de microscópio e posteriormente ele analisa, certo, essas células. Então, durante muito tempo se foi estudado esse exame, o exame do exame do Papanicolaou, propriamente dito. Por que ele teve tanta adesão? Porque ele é um exame de baixo custo, é um exame que você consegue tá tendo bons resultados, então você tem todo um processo até chegar, ele é baixo, o custo-benefício dele é muito baixo, então você consegue disponibilizar para uma grande parte da população, e isso fez com que reduzisse a taxa de mortalidade também, certo? A taxa de mortalidade conseguiu ser reduzida através disso. Por quê? Porque você começou, porque a ciência, os médicos em si, eles começaram a diagnosticar com mais facilidade, certo? Com mais facilidade, de forma mais precoce, as doenças, as lesões, certo? Então, tudo isso aí está envolvido, nessa grande adesão que teve o exame Papanicolaou, o exame do Papanicolaou, o exame preventivo, certo? Ou a citologia oncótica também são todos esses nomes aí que você consegue achar e encontrar aí para falar do mesmo exame. Então, mas o que é de fato que ele investiga? A gente já falou aqui um pouco sobre o método de utilizar o método de coleta, por exemplo, a mulher vai ao ginecologista, ele pega uma espátula, ou simplesmente, pode ser uma espátula de madeira, ou pode ser uma simples escova, que parece um cotonete,
que ele coleta esse material e esfrega numa lâmina, tá? Esse esfregaço aí é uma das formas de você obter, né, o material de citologia, tá? Então a citopatologia hoje, ela tá bem avançada, ela é boa ela é muito utilizada, na verdade, né, para diversas áreas, não só para a investigação do câncer do colo de útero, como para outros órgãos também. A gente vai falar um pouco mais ali nos próximos módulos, né, as outras formas que a gente tem para coletar material de outros sítios. Então, voltando aqui para a colpocitologia. A citologia oncótica também, né, do câncer de colo de útero, o médico coleta, ele passa uma espátulazinha lá no orifício externo do colo do útero, ele retira, né, a camada mais superficial de células ali da endoscervix da mulher, certo? O colo uterino, ele é revestido por uma camada mucosa chamada de endoscervix. Essa camada ele vai retirar com essa célula, essa camada mais superficial, ele retira as células ali, coloca numa lâmina e posteriormente você analisa no microscópio, certo? O Brasil hoje ele não tem um programa de investigação, certo? Para você tratar, né, para você monitorar a evolução do câncer do colo uterino, certo? Então o que acontece? Por muitas vezes, principalmente mulheres de renda mais baixa, às vezes elas acabam chegando ao consultório médico já com um estágio muito avançado, certo? Quando o câncer, né, ele já está num estágio mais avançado, ele deixa de ser um tipo e ele já evolui a doença, certo? Então, enquanto você descobre, né, a doença mais cedo, quanto mais cedo você descobre, né, melhor é o tratamento, melhor é o diagnóstico, o prognóstico também, certo? Por quê? Porque existe alguns níveis da evolução da doença, certo? Então, você investigando isso, principalmente para mulheres de renda mais baixa, que está mais suscetível a exposições para o ISTs, né, no caso, você reduz a taxa, principalmente de mortalidade dessa população. Então vamos lá, recapitulando aqui, pessoas, né, as mulheres aí, vão ao médico, o médico coleta o material lá do colo uterino, normalmente é por volta ali do orifício externo do colo uterino, ele retira aquela camada mais superficial, coloca numa lâmina, certo? O fato dele colocar na lâmina é chamado de esfregaço celular, até aí ok. Depois a gente vai investigar isso num laboratório, mas primeiro o que é, né? O Brasil ele não tem um programa de monitoramento do colo uterino, certo? Hoje, um dos casos que mais cresce, né, vem crescendo o número de casos, por quê? Por conta de uma infecção viral, né, o caso do vírus HPV, ele é precursor dessa doença, do câncer de colo uterino. Então é por isso que é muito importante vocês meninas aí, estarem, né, com os exames preventivos regulares. Justamente por isso, porque essas lesões, né, possuem 3 níveis, certo? Possui mais ou menos uns 3 níveis de 3 níveis de evolução, sendo 1, 2 e 3, certo? Esse 1, 2 e 3, ele vai evoluindo ao longo do tempo. Então, quanto mais cedo você encontra a doença, melhor para você. Por quê? Porque se você encontra uma doença em estágio 1, que é a neoplasia intraepitelial cervical, essa classificação, ela é universal, certo? Ela é universal. Então a gente tem, né? Você pode ver num laudo, por exemplo, que se você tiver, você pode ver lá, neoplasia intraepitelial cervical ou simplesmente NIC, N-I-C, 1, 2 ou 3, certo? Isso é a classificação, ou score também chamado. Se o médico observa esse NIC como o nível 1,
é uma doença o quê? Benigna. Se é uma doença benigna, você não precisa se preocupar? Não, calma, não é assim. Uma doença benigna nível 1 ainda, né, é uma doença benigna, é uma doença que você não é maligna ainda, ela não evoluiu para um câncer, mas você precisa o quê? Investigar, você precisa ter cuidado. Por quê? Porque senão ele pode evoluir. Se você foi diagnosticado com NIC1, esse NIC1, ele provavelmente, se você não controlar, seja com medicamento ou seja com alguma terapia, né, você, consequentemente, ele vai evoluir para o NIC2. O NIC2, muitas vezes, ele ainda, né, ele está ali naquela dúvida, se ele ainda é benigno ou por algum descuido ele virou maligno, certo? Isso você precisa ter cuidado também. Então, na classificação NIC1, é uma doença benigna, mas você precisa ter atenção. NIC2, na grande maioria das vezes, ainda é benigna, só que você precisa ter um pouco mais de atenção, certo? Quando ela vira NIC3, certo? Quando ela vira para o NIC3, ela deixou de ser uma doença benigna e ela se transformou, ela malignizou, né? Ela se modificou, ela passou de benigna para quê? Para maligna, certo? Então, quando você é diagnosticada com o NIC2, tá? Com o NIC3, na verdade, quando você é diagnosticada com o NIC3, isso aí, o tratamento em si, ele já é um pouco mais pesado, ele já é um pouco mais agressivo. Na grande maioria das vezes é cirúrgico, tá? Pode ser que você tenha, né, que você seja submetida a uma cirurgia com o NIC2. Por quê? Porque ele já está tão avançado no nível 2 que ele já deixou, né, ele já começou ali a malignizar. Então, é o recomendado muitas vezes cirúrgico, tá? Então, pode ser que, enquanto está no NIC2, pode ser só uma conização do colo uterino, ou seja, você retira só o colo uterino, tá? Quando você passa, né, de nível, quando você muda o nível aí da doença, quando a doença evolui para o NIC3, você, na grande maioria das vezes, você retira o quê? Você retira todo o órgão, né, todo o útero, certo? Então, existem sim as exceções. Então, eu sempre brinco, não se apegue a exceções. Claro que a pessoa pode ter o NIC3 e só retirar o colo uterino, cirurgicamente. Pode ser que ela tenha NIC1, né, mas ela precise passar por um tratamento mais agressivo. Então, existem essas exceções. Isso aí, né, vai variar de indivíduo para indivíduo. Como assim? Porque a gente fazendo um comparativo aqui com a biologia celular, a gente consegue estar monitorando. Por quê? Porque se eu falo que toda lesão, todo problema que eu tiver nível celular, isso vai refletir no meu tecido, nos meus órgãos, por exemplo. Se eu falo para vocês que nessa alteração do NIC, da neoplasia intraepitelial cervical, NIC1, eu falo que é uma lesão benigna? Por quê? Porque ela só está aonde? Dentro da minha célula. Tem algum problema ali, tem alguma lesão, só que ela está ali restrita unicamente à minha célula. Se eu deixo evoluir, essas lesões, elas vão começar, né, o tempo inteiro meu corpo está o quê? Ele está se multiplicando, as células estão se renovando constantemente, né? Então, se eu deixo aquela lesão no colo uterino ali e não trato, aquela lesão ela vai se multiplicar, ela vai continuar se diferenciando ali e vai se transformar no NIC2. O NIC2, como eu já falei para vocês, ele já é uma doença, ainda é uma doença benigna, mas pode ser que ele avance bastante, ele já comece, né, a se tornar maligna. Já o NIC3 já é propriamente a doença maligna, o câncer no caso. Então, quando a gente fala que a alteração a nível celular vai refletir no tecido, no órgão, no caso, né, isso eu quero dizer o quê? Que essa lesão deixou de ser nível celular e ela passou para o nível tecidual, ou seja, o câncer deixou de ser nível celular unicamente ali e passou, né, para um câncer,
certo? Local ali na região. Então, se no caso ali, por que pode ser que a pessoa diagnosticada com NIC2, né, ela seja submetida a um exame, a um tratamento mais agressivo, um tratamento até cirúrgico muitas vezes? Pode ser que no NIC2 ela avançou demais, né, ela evoluiu demais aí, não chegou a se transformar no NIC3, e o câncer ele só está in situ, ou seja, naquele local ali. Ele é um câncer que ele não atingiu necessariamente a corrente sanguínea, certo? Ele não atingiu a corrente sanguínea, mas ele ainda está ali in situ. Quando você passa para o NIC3, já é uma doença mais evoluída, já é propriamente o câncer. A grande maioria das vezes a mulher ela faz uma esterectomia total, que é retirada completa do útero, tanto o colo uterino quanto o corpo uterino, certo? E isso aí a gente vai estudando ao longo do tempo, tá? Como é que se analisa, como é que se investiga isso? A mulher, ela vai ao ginecologista, faz a coleta que eu falei para vocês, né, o médico retira ali as células mais superficiais daquela região, coloca numa lâmina e analisa no microscópio. O que ele vai analisar, certo? Como assim ele vai analisar? Ele vai analisar o quê? Ele vai analisar as células, certo? Então, as células, se elas estão na morfologia normal, se aquelas células ali estão com a relação núcleo-citoplasma ok, certo? Por quê? Porque a gente tem um padrão celular. Todo ser humano, todo organismo vivo, ele tem um padrão celular, certo? Então, se aquele padrão celular, se o médico que analisar a citologia não observar esse padrão celular, isso ali já tem alguma alteração, certo? Se ele tem alguma alteração, pode ser que seja um câncer ou pode ser que seja um outro tipo uma outra doença, no caso, certo? Mas como a gente fala aqui, a gente está falando aqui de câncer, né? Então, se ele observa num preventivo, por exemplo, ele observou, o médico foi lá, fez essa coleta, ele precisa, o passo a passo é o quê? É coletar o material, passar na lâmina e colocar um spray, certo? Pode ser colocar um spray fixador para aquelas células, para que elas não estraguem, pode ser que seja o álcool, tá? Normalmente, principalmente na rede pública, coloca-se, né, num vidrinho, num frasquinho assim, transparente, de tampa, coloca álcool ali ou uma solução fixadora e o médico mergulha aquela lâmina ali, tá? Aquele esfregaço, ele vai servir, né, para observar no microscópio toda essa questão, todo esse processo que eu falei para vocês, de observar relação núcleo-citoplasma, de observar a morfologia da célula, tudo isso aí, né, vai servir. Então, pode ser que haja algum problema? Pode, né? Pode. Então, assim, o médico ele pode não fixar direito o material, né? O fixador pode não ser um fixador bom e acabar estragando aquele material. Então, tudo isso aí, né, com certeza vai ser levado em consideração, certo? Se o médico foi lá, coletou o material de qualquer jeito, fez de qualquer jeito, provavelmente vai ter, né, alguma alteração. Então, assim, existem, né, os materiais que você precisa ter cuidado. Esse é um tipo de material que você precisa ter cuidado. Por quê? Porque se você estraga a lâmina, com certeza você precisa voltar na paciente, a paciente vai ter que fazer outro exame, certo? E isso aí, né, a gente precisa estar observando constantemente esse protocolo. Então, recapitulando aí a nossa aula de hoje. A gente falou sobre o médico Jorge Papanicolaou, que foi o responsável, foi o cara que criou a citologia oncótica ou o exame de Papanicolaou. É um exame de baixo custo, atende boa parte da população,
né? Aquelas mulheres que vão ao médico fazer o exame de preventivo, né? Está fazendo aí o exame de Papa Nicolau. O exame de Papa Nicolau no Brasil ainda não existe uma campanha, né, uma política pública aí de monitoramento do câncer de colo uterino. Essa doença ela vem crescendo aí nos últimos anos, principalmente por conta de uma infecção sexualmente transmissível pelo HPV, certo? O HPV, um dos tipos de HPV, na verdade, né, ele é precursor do câncer do colo uterino, certo? E algumas mulheres com idade, né, mais baixas aí, elas estão tendo com maior frequência, né, essa doença. Por quê? Justamente não investigar. Falei também que a doença ela tem 3 níveis. Que doença é essa? É o câncer de colo uterino, mas ele tem um quê? Tem um nome específico, que é a neoplasia intraepitelial cervical. Por quê? Neoplasia crescimento, certo? Então, neoplasia vem de quê? De um novo crescimento celular intraepitelial, ou seja, dentro do epitélio ali de revestimento do colo uterino. E cervical, por quê? Porque a região do colo uterino ela é revestida por uma mucosa chamada de endocérvice ou apenas cérvice, certo? Então, isso aí foi o que a gente abordou na aula de hoje. Observem o material de vocês, leiam o conteúdo, pesquisem outras fontes também, tá? O material está completo, dá uma olhadinha lá, estuda de novo. Se precisar, volta o vídeo aí e conto com vocês no próximo módulo. Até já!